Que bom, é um prazer, um privilégio estar aqui nessas celebrações, estar aqui nesse altar. Eu sempre digo que não existe lugar mais alto. O tema esse ano é o lugar, obrigado, lugar alto, lugares altos. E não há lugar mais alto do que o altar. Não há lugar mais alto que um homem pode alcançar do que o altar, onde Deus se manifesta. Se você encontrou o lugar onde Deus se manifesta na sua vida, você encontrou o lugar mais alto da face da terra. Você pode dar um aleluia. O lugar mais alto da face da terra é o lugar onde Deus se manifesta a você. É onde a voz do Senhor alcança o seu coração. Se você pode alcançar todos os estatutos da terra, todas as posses que o mundo pode oferecer, toda classe social que você sonha, mas se Deus não alcançar o seu coração, se você não alcançar um lugar, uma posição onde Deus manifesta a sua voz ao seu coração, se o seu ouvido nunca for sensível à voz do Senhor, você nunca alcançou um lugar alto suficiente na sua vida, porque ninguém alcança um lugar alto pleno se não encontrou lugar onde Deus se manifesta em sua vida. Você pode dizer amém? Então, se Deus fala com você, se você sabe aonde Deus se manifesta, onde Deus te encontra, você é um privilegiado, porque você está constantemente em um lugar alto. E esse é o lugar mais alto. E os outros lugares altos que as pessoas ambicionam e que para você é um pouco menor do que onde Deus fala, Deus vai te colocar, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus, que são as posições materiais que estão no mundo, posições de emprego, posições sociais, são posições secundárias, que são altas também, mas não tão alto, não tão poderoso, não tão glorioso, quanto o lugar aonde Deus se manifesta na sua vida. Amém? Quem entendeu, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Põe aqui por favor atrás de Deuteronômio 2:36, que é o versículo tema do ano, que fala: não houve cidade alta demais para nós. Fala assim comigo: não houve cidade alta demais para nós. Essa é a unção, essa é a promessa, essa é a autoridade que Deus está manifestando e liberando sobre essa igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não, a partir de hoje, não só esse ano, mas para o resto da sua vida, não vai existir cidade alta demais, gigante, grande demais, inimigo forte demais, obstáculo poderoso demais, que você não poderá alcançar ou não poderá ultrapassar, porque não só hoje, não só esse ano você vai ter essa autoridade, mas todos os dias da sua vida vai te acompanhar essa unção e essa autoridade para você glorificar o nome do Senhor. Você recebe? Então celebre e aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero trabalhar com inteligência, até para poupar o meu tempo, e utilizar todas as riquezas que foram aqui ministradas, para introduzir essa ministração e dar continuidade a tudo que já foi aqui falado pelo bispo Erasmo, bispo Cláudia e bispo Robson. E eu não vou repetir alguns aspectos. O bispo Erasmo, ele ensinou com grande maestria que se a terra honra o quê? Os céus honram a terra, porque quem honra os céus responde com honra. Então, é o ciclo da honra. Ele falou sobre isso e deu os exemplos sobre Ana, sobre Samuel, sobre Davi, não é? A bispa
Cláudia falou sobre os cuidados de nós discernirmos lugares altos que não são lugares tão altos assim, porque o diabo oferece lugares altos, sobre o pináculo que levou até Jesus, que é o lugar alto do nosso eu. Tem muitas pessoas que, quando ouviram essa profecia, esse ano é o ano do lugar alto, visualizou um lugar alto que alimenta o seu próprio eu. Não precisa de se acusar, não. Mas eu sei que algumas pessoas aqui, ao ouvir essa promessa de alcançar um lugar alto, só visualizou alguma coisa de lugar alto que só alimentava o seu próprio eu, a sua própria carne, a sua própria vontade, e nada no céu tinha benefício, nada na igreja ganhava, nada à sua volta teria benefício, só o seu próprio eu. Fala assim, misericórdia. Foi esse exemplo, foi esse ponto que a bispa a bispa Cláudia colocou, dentro de muitos aspectos. Eu estou só apenas ressaltando um. E o bispo Robson, ontem e hoje, tocou em vários pontos sobre segredos, sobre chaves, falou sobre o visível, que é mutável, hoje existe, amanhã não existe. Corremos atrás de coisas que são perecíveis, que vai se perder, não é? Mas que o invisível, ele é eterno, quem pode dizer amém? E que o invisível, ele é muito mais visível do que o visível. Olha que loucura, foi isso que ele quis dizer. O invisível, ele tem poder de ser muito mais visível do que o próprio visível, porque o visível que alimenta o meu ego, o visível que alimenta o meu eu, ele é temporário, mas o invisível, que pode ser um visível eterno, ele é muito mais sólido, muito mais consistente do que o visível, que é perecível, que é temporário. E ele nos trouxe chaves aqui fantásticas em relação a isso. Então, se o invisível é visível aos seus olhos, escuta essa, se o invisível é visível aos seus olhos, ele já não é invisível. Se o invisível é visível aos seus olhos, logo ele já não é mais invisível. Vou continuar. Deixou de ser uma questão de si para ser uma questão de quando. Quando Deus me dá, olha aqui, ó, visão. Está vendo aqui? Quando Deus me entrega uma visão, Ele me mostrou algo que é visível no céu e passou a ser visível aonde? Na minha mente e no meu coração. Logo, já não é mais invisível, já não é mais uma questão de si, mas uma questão de quando. E ele deu o exemplo que quando ele estava lá no ginásio, ele falou, eu vi isso há quantos anos? Há 40 anos atrás. Então, queridos, seja fiel à visão que Deus confia ao seu coração. Seja fiel à visão que Deus confia na sua mente, aos seus olhos. Não importa o tempo, não importa o custo, importa que Deus confiou em você uma visão. Já não é mais sobre si, é sobre quando. E Deus vai honrar você. Não importa quando, importa que Ele vai te honrar. E se Ele vai te honrar, você vai alcançar, em nome de Jesus. Se Deus me permite ver, já não é sobre si, é sobre quando vai acontecer, né? E vários exemplos aqui vieram à tona. Eu quero continuar daqui para frente, porque usamos Samuel, Davi, Saul, e a história continua, porque dali veio um reinado, né? Falamos sobre Boaz, sobre Ruth. Amém? Estamos seguindo aqui? E vamos então continuar aqui para frente, né? E a gente vê que o grande problema às vezes da igreja é falar que Deus é perfeito, mas agir como se Ele fosse imperfeito ou descuidado.
Eu tento não ser um pastor exortador, juro, mas eu não consigo, porque às vezes essas coisas saem da minha boca, porque parece que tem que trazer uns highlights, uns pontos que tem que acordar a igreja, porque a gente fala, Deus é perfeito, Deus é soberano, mas eu me comporto como se Ele fosse imperfeito. No meu dia a dia, nas minhas ações, eu me comporto como se Ele cometesse erros no percurso. Não precisa de se acusar, mas muitos aqui certamente estão sentados aqui com um sentimento de serem vítimas na vida. Não tem que levantar o braço para o ar. Talvez metade da igreja se sente vítima de uma circunstância, vítima da família onde nasceu, vítima do produto de um abuso, vítima de uma traição, vítima de uma perseguição, vítima de um líder que não foi um bom líder para você. Olha só como é que vai ficando silenciosa a igreja. Porque nós falamos que Deus é perfeito, mas eu me comporto na vida como se eu fosse vítima da vida. Fosse vítima na vida. Mas espera aí, que Deus é esse que me larga como vítima na vida? Eu quero trabalhar hoje a sua visão em relação a esse aspecto. Se eu tiver sucesso em expor biblicamente o que eu vou te expor aqui, você não vai sair daqui dessa igreja hoje se sentindo vítima na vida. Você vai se sentir um privilegiado, e você vai sair daqui hoje dando glória a Deus pelos piores problemas que você passou na sua vida. Eu falei, você vai dizer, o quê? Você ficou doido? Eu vou glorificar a Deus porque eu fui traído? Você vai. Se você entendeu o que eu vou falar aqui hoje, você vai sair daqui dando glória a Deus, dando um pulo de alegria, porque você foi traído, você foi injustiçado, você sofreu dores, abusos, foi caluniado, foi roubado. Você vai sair daqui hoje pulando de alegria, se você entender o que eu vou te dizer aqui hoje. E vou falar biblicamente, não vou dar minha opinião não, tá? Então, se sentir vítima na vida, não quero bater em ninguém, mas se sentir vítima na vida é assinar que Deus não é soberano. Se sentir vítima na vida é assinar um documento dizendo, Deus, você não é soberano. Forte isso, né? Então, hoje eu te lanço um convite, líder, discípulo, ovelha, crente, homem e mulher chamado, amado, escolhido pelo Senhor, saia do vitimismo da vida, pois você está na projeção da vida. Há uma diferença. Deus não te chamou para ser uma vítima da vida, mas alguém projetado para a vida nessa terra. É grande a diferença. O que condiciona a minha postura e o meu comportamento diante dos problemas e dores, porque são as dores que nos deixam para baixo, com a cabeça baixa e reclamando da vida, com aquela nuvenzinha aqui em cima dando um raio o tempo todo. Tem gente que é assim, que eu saio de perto, que não leva um raio junto. O cara está assim, opa, tá carregado, hein, irmão? E quase que eu levo o raio junto. Tem gente que eu vou te confessar que eu tento dar uma corrida dela. Tento dar uma. Cara, vem, eu dou uma desviada. Quando a igreja é grande, dá certo. Quando é pequenininha a igreja, não tem jeito, porque o corredor é pequeno. Você bate de frente. Não dá para você correr do fulano. Quando é grande a igreja, dá para você dar uma desviadinha. Porque tem gente que você não dá para desviar. E o raio cai nela e cai em quem está perto.
Aí eu vou embora chamuscado, preto. Nossa, estou cheirando fumaça. Cara carregado, cara. Não é o que você fala com a pessoa, que a pessoa muda a visão dela. Então, Deus te chamou, não para ser vítima da vida, mas para viver na projeção da vida. O bispo Erasmo falou ontem, eu concordo com ele, tem palavras que Deus nos dá, que fica ecoando, que não sai da gente, que a gente vai falando e ela vai gerando, e a gente vai até repetindo o versículo, ela vai mutando, nunca é igual, mas aquele conceito, ele vai ficando, vai crescendo, e nós vamos melhorando. E tem uma palavra que me pegou nesses últimos meses, e que eu não consigo abandonar, e eu quero tentar trabalhar aqui, até misturar umas duas palavras que eu ministrei em uma só, para trazer aqui alguns princípios. Eu tenho pouco tempo, o tempo que der aqui eu vou falar, o tempo que não der, eu sei que eu vou ser corrigido para sair daqui, e eu vou sair, e eu quero que você tenha muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Primeira coisa que eu quero que você entenda: não existe lugar alto sem o caminho do discipulado. Deus torna perfeito o meu caminho, porque Ele é soberano. Você pode dizer amém? Você pode falar isso comigo? Fala assim: não existe lugar alto sem o caminho do discipulado. Deus torna perfeito o meu caminho. Falasse comigo: Ele é soberano. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu quero pegar aqui Davi como exemplo, que é uma dos versículos que está ecoando no meu coração já há algum tempo, e eu falei algumas vezes sobre isso em algumas palavras ultimamente. Em Salmos 18, do verso 31 ao 34, tem um pequeno trecho, um pequeno relato que Davi fala sobre a vida dele. E Davi é um exemplo de alguém que alcançou um lugar alto, sim ou não? Ele era um plebeu, ele era um pastor de ovelhas, e ele passou a ser o rei de Israel. Fala assim comigo: de plebeu a rei. Sabia que há uma profecia para o fim dos últimos tempos, que o menor da casa de Davi seria como Davi? Sabia? Existe isso? Que para os dias de hoje, o menor de todos teria a unção de Davi? Isso quer dizer que todos nós somos eleitos para ter a mesma unção e capacidade que o rei Davi tinha. E todos nós, eu e você, somos elegíveis para sair nos dias de hoje. Não sei como ou nem em que área você está, mas usando uma metáfora, de plebeu para rei, no piscar de olhos. Basta Deus dizer sim, basta Deus dizer vai. Já não é mais uma questão de sim, é uma questão de si, é uma questão de quando, porque Deus vai fazer, só porque Ele quer. Você recebe? Fala: eu recebo em nome de Jesus. Davi, ele sai de plebeu para rei. Mas por quê? Por que Davi? Davi, ele foi menos vítima do que eu e você? Ele foi menos frustrado do que eu e você? Vai analisar. Era um meio-irmão. Fala a Bíblia em Salmos, né, que ele em pecado foi concebido, não porque o sexo é pecado, mas porque ele era fruto de um adultério, porque ele não era filho legítimo dos outros irmãos todos. Essa é uma das razões que ele não era convidado para os banquetes, e não estava no banquete quando Samuel, o grande profeta, foi visitar Jessé. Estava trabalhando porque para Jessé, os filhos legítimos dele, e o primogênito, que o que interessava, que era Eliabe, estava lá. Então o que interessava para Jessé estava no banquete. Davi, para Jessé, era descartável. Então vai para sua função, Davi, vai ser pastor. Rejeitado.
privado dos banquetes. É bacana isso? Não. Todos nós aqui, de alguma forma, tivemos essa experiência, ou temos essa experiência de alguma maneira. Mas Deus, ou Ele é soberano, ou Ele não é. Ou Davi era vítima, ou Davi estava sendo preparado para a vida. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Aí você vê Davi, em Salmos 18, 31, olhando para o passado dele, já sendo rei. E quando ele é rei e fala em Salmos, ele não fala do tempo da glória dele, ele fala do tempo que ele era pastor. Vamos ler, Salmos 18, 31 ao 34. Pois, quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Olha a frase que ele usa. Entenda isso. E torna o quê? Perfeito. Você sabe a diferença entre Deus me dá um caminho perfeito e torna perfeito um caminho? Você consegue saber a diferença? Torna perfeito o meu caminho. Tem outro verso que fala: aplana o meu caminho. Torna perfeito o meu caminho. 33. Faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Olha o tamanho da força física que Davi revela ter. Adestra os meus braços para a peleja, de forma que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Quando Davi ele relata esse salmo, ele não está olhando para a ascensão dele no exército, ele não está olhando para o tempo dele de glória no reinado, ele está olhando para o tempo que ele era pastor, porque ele pastoreava as ovelhas nas montanhas, e a fauna das montanhas que ele presenciava tinha alguns animais que você vai se familiarizar agora. Um deles eram as corças. As corças são as chamadas cabras montanhesas. Vou te mostrar umas fotos aqui impressionantes, agora daqui a pouco. Cabras montanhesas. Outros animais muito comuns na montanha são os leopardos e os leões, que eram os caçadores das corças. Quem que Davi venceu para proteger as ovelhas? O leão. Outro predador das corças, sabe quem era? Os ursos. Não é por acaso que Davi em Salmos olha para o tempo dele como pastor. E Davi, como bom pastor, ele observou como é que as corças conseguiam escapar dos leões, escapar dos ursos, como é que elas caminhavam sobre montanhas de 20 e 30 metros de altura, 20 a 30 metros de altura. Eu tenho uma foto minha aqui no deserto do En-Gedi, que eu vou te mostrar, onde elas caminham em lugares que você não faz ideia. Por isso que ele fala, ele faz os meus pés como os da corça, porque ele via as corças andando. Olha aqui essas fotos. Essa aqui do meio, é uma foto que eu tirei. Essa parede aqui é uma parede de uma hidrelétrica. Quem já viu aqui uma barragem de hidrelétrica aqui? Quem já viu? É uma parede quase assim, vertical, sim ou não? São cabras montanhesas que escalaram uma parede de uma hidrelétrica para comer o sal e o capim que estava na parede. Você pode tem muita luz aqui. Olha só. Esse caminho aqui é perfeito? Para Davi era.
torna o meu caminho perfeito. Essa cabra aqui, ela está entre 15 metros de altura. Está no meio de uma montanha, duas aqui. Essa foto aqui, sou eu no Enguede. Você não consegue ver, mas essas alturas todas aqui, quando você, lá perto você vê elas aqui no meio, caminhando no meio das montanhas. Quando ele olha para o passado, ele lembra das costas e lembra como é que Deus trabalhou no discipulado. Ele já não é mais vítima do passado. Ele entende, o meu passado foi a minha escola. No meu passado eu aprendi com as costas na observação, no meu discipulado, como que eu ia me livrar de um leão e como que eu ia me livrar de um urso. Ele foi livrado do leão e do urso por treinamento de Deus, no lugar que Deus levou ele para ser pastor. Eu queria que desse um aplauso bem forte ao Senhor. Ninguém vence urso, ninguém vence leão sem discipulado, sem treinamento, meu irmão. Não há lugar alto sem discipulado. Jesus, para garantir isso, foi claro. Para a minha igreja chegar onde eu quero que ela chegue, Ele colocou: ide e fazei discípulos, para não ter dúvida, para dar garantia de que toda a igreja alcançaria os lugares que tinham que ser alcançados, que são lugares altos. Com a lição da observação do discipulado, Davi aprendeu a se livrar de um leão e a se livrar de um urso. Escuta essa. Nesse período, na sua adolescência trabalhando, foi que ele adquiriu força como um bom pastor, para que o leão e o urso não pegassem as suas ovelhas. Ele passou a se sacrificar como homem. Davi, por amor às suas ovelhas, ele deixou os caminhos tradicionais dos pastores, e é provável que ele tenha passado a conduzir as suas ovelhas pelos mesmos caminhos que as corças andavam. Para isso ele teve que sacrificar os seus músculos, as suas pernas e os seus braços, trazendo uma estrutura física, muscular, que trouxe a ele força e agilidade, para depois ser o guerreiro que ele foi no futuro. A preparação física de Davi para ser o guerreiro do futuro não foi feita lá na frente, depois de vencer Golias. Foi feita lá atrás, quando ele achava que a vida era injusta, que ele era o rejeitado, que ele era a vítima da circunstância. Mas ele estava sendo preparado, seus músculos físicos e espirituais estavam sendo preparados para poder vencer o Golias, que ia chegar lá na frente e que ia ser o maior promotor dele no exército de Israel. E não é por acaso que ele mistura o assunto. Ele fala das costas, fala da destreza e fala da força que ele tem para vergar um arco de bronze. Porque ele adquiriu tudo no tempo onde muitas pessoas se queixaram. Ele entendeu: ali foi o meu treinamento. Deus permitiu o meu pai às vezes ser injusto comigo, que eu ganhei resistência emocional. Eu fui exposto para ter resistência física. Eu fui exposto para ter resistência estratégica. Davi foi nessas montanhas que ele descobriu as cavernas que ninguém encontrava ele, quando ele teve que fugir de Saul. Quem lembra que ele foi perseguido por Saul? Quem encontrava Davi? Ninguém. As cavernas que ele encontrava, só ele sabia onde é que estava. Por quê? Por causa do tempo que ele foi perseguido, que ele foi rejeitado, que ele era a vítima do mundo, que ele era o coitadinho.
Quem ainda acha que é vítima aqui? Deus é soberano, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que fez e sabe por que permitiu aquilo que Ele permitiu. E Ele vai te honrar quando tiver que honrar. Já não é mais sobre si, é sobre quando. E o quando vai chegar em nome de Jesus. Não existe lugar alto sem um caminho do discipulado. Deus torna perfeito, Deus torna perfeito. Gente, um caminho imperfeito, Deus torna perfeito o meu caminho. Eu estava lembrando, tem um trem errado aqui. Esse aqui é dos dízimos ainda, né? O tempo dos dízimos e ofertas. Nem vou olhar para cá mais. Estava falando com o Gilberto ontem. Estava lembrando que eu tenho vivido muitos milagres na minha vida. Um deles foi eu estava numa empresa. Eu era o mais mal pago da empresa. E Deus me trouxe uma graça que o meu patrão começou a me dar desafios. Eu comecei a ser promovido, ele ia me dando um desafio maior, e eu fazia bem feito, até que certo ponto, eu comecei a ganhar muito crédito na empresa. Resumindo bastante, de salário mínimo, eu passei a ter um cargo de direção naquela empresa. Eu não tenho curso universitário, não sou formado em nada. Eu revolucionei a parte de processos de um departamento que antes tinha 15 pessoas para resolver, uma pessoa só passou a resolver tudo, sabe? Então, ficou assim, eles ficavam assim, como é que esse menino consegue? E eles me davam a corda, e eu ia. Ao ponto para mim, eu estava vislumbrado, que eu de 500 euros passei a ganhar 2.500 euros. Meu Deus, um imigrante, sem curso universitário, sem nada, de repente, nesse patamar, para mim eu estava como quem sonhava, pisando no céu, pisando nas nuvens, até que um dia eu caí da escada, metaforicamente falando, claro, né? Estou inteiro, tá, gente? A empresa passou por uma má saúde financeira e vieram os cortes. Eu tinha acabado de comprar minha casa, comprar carro, tinha feito as minhas contas todas, estava todo endividado. E aí, o primeiro corte foi das comissões. Só de comissão tinha mais de 1.000 euros de prêmio por mês. E aí o meu básico foi para 1.000 e pouco euros por mês, que não é ruim. Só que a gente tem a mania de fazer conta igual a gente ganha, certo ou errado? Pois é, eu fiz isso também. E aí quando eu chegava o salário, faltava 1.000 por mês para pagar o resto. Aí, meu Deus do céu, e agora eu vou ser o pastor caloteiro. E eu tive que bater uma real com Deus. Eu falei, Deus, chega aí. O Senhor testemunhou tudo. O Senhor sabe que eu não comprei nada que eu não podia pagar. O Senhor sabe que eu estava ganhando bem. O banco aprovou. O Senhor viu tudo. O Senhor testemunhou. O Senhor sabe de tudo. E olha, o Senhor sabe que o seu nome está junto com o meu. Se o meu vai para o chão, o teu vai junto. E tem uma galera que não vai converter, porque o povo não vai saber se é mentira ou se é verdade. Se eu preciso dar um empurrãozinho aí. Torna perfeito o meu caminho. Foi o pior período da minha vida. 3 anos de trevas. 3 anos ou mais, sei lá, trevas. Dava dia 1, telefone... Prim, silencioso, mas não resolvia, tremia, atendia, aí era Coffee Diz, era banco, era cartão de crédito, era todo lado me ligando,
Eu atendia um por um. Eu já te expliquei o que aconteceu. Eu já te expliquei. Eu atendi todo mês, dia 1. Dava dia 30, eu falei, amanhã vai começar. O fato é, para resumir a história, sempre fui muito tímido, sempre tive muita dificuldade na fala, e eu comecei a fazer trabalhos extras. Eu fui aprender a vender, fui aprender a negociar, fui aprender a empreender, fui dar errado em algumas coisas para dar certo em outras. E eu fui me esticando, músculos espirituais, músculos emocionais, habilidades começaram a ser construídas em mim. 3 anos, imagina o que é você, uma gestão emocional, sem você ir abaixo, todo dia 1, a Coffee diz, caloteiro, aí renegociar, crédito consolidado, vai aqui, vai dali, vai daqui, dali. O dia mais feliz da minha vida, falei para o Gilberto ontem, foi em dezembro, no dia 1 de dezembro, ficou 0 euros na minha conta, 0 euros na minha conta, 0, mas o telefone não tocou. Que dia alegre! Torna perfeito os meus caminhos. Esse dia que eu achei, esse tempo que eu fui vítima da circunstância, vítima da sociedade, vítima da economia, vítima da crise mundial, até hoje eu estou colhendo frutos da escola que eu tive naquele período. Até hoje. Sucessos que eu estou colhendo hoje a nível empresarial, criatividades que eu tenho, ideias que eu tenho, que tem gente que eu já nem posso andar junto, porque só puxa para baixo. Isso não dá certo, Wise. Nem fala. Eu já nem expresso ideias para algumas pessoas, porque algumas pessoas não suportam ouvir as minhas ideias, porque são descabidas e impossíveis para algumas pessoas. Então eu faço, eu mostro o resultado e falo, está aqui acontecendo. Hã? Mas você? Quem é você? Você fez isso? É, porque Deus torna perfeito os meus caminhos. Você pode aplaudir o Senhor? Fala assim comigo, não é sobre si, é sobre quando. E o quando está chegando. E o nosso profeta falou que o quando é esse ano. Amém? O seu quando é esse ano. O quando de muita coisa, de muita espera, vai começar esse ano, esse mês, essa semana, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Salmos 121, 3, que seria a minha introdução à palavra. Eu só tenho 6 minutos. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Aquele que te guarda não dormitará. Tem uma passagem em Isaías 40, 28, que fala o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens não se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Sabe o que é muito top nesse capítulo? Que algumas pessoas não sabem, não explicam.
é que Isaías, ele foi, é difícil de precisar, eu estudei, mas não está muito claro, então me perdoe se eu errar alguma data, mas Isaías, ele foi um dos últimos profetas antes do exílio babilônico, e ele profetiza, ele é um dos mais importantes profetas bíblicos, porque ele não só profetiza sobre o Messias que havia de vir, coisas maravilhosas e detalhes assim, impressionantes, mas ele fala sobre o exílio que Israel iria passar e sobre como Israel iria sair do exílio. E aqui ele está falando já sobre o tempo que Israel estaria no exílio e teria que se animar para sair da Babilônia para voltar para Jerusalém. Então ele fala que quando Deus restabelecer a sua visão, alinhar a sua visão de águia, Ele vai te tirar do lugar errado, que é a Babilônia, um lugar onde Deus não está lá, onde Ele não é glorificado, e vai apontar o seu olhar para onde Ele se manifesta, que é Jerusalém. E quando Ele ajustar o seu foco de visão, para você olhar para onde você tem que voltar, resgatar a sua cidade, resgatar o lugar do seu destino, essa força vai surgir. Essa força não surge por acaso, ela surge quando o meu olhar é ajustado, quando eu passo a olhar para o lugar certo, para o lugar da manifestação de Deus na minha vida. Aí essa promessa acontece, porque a Babilônia espiritual existe, e tem muita gente exilada na Babilônia, e pessoas boas e escolhidas por Deus, porque Israel era o povo escolhido, mas as suas transgressões fizeram eles serem exilados, serem opressos pela Babilônia. 150 anos depois, eles voltaram do exílio, e Deus usou, inclusive, reis ímpios para que isso acontecesse. Então, não é sobre o lugar que você está, não é sobre o problema que você enfrenta, não é sobre a circunstância que você vive, é sobre a visão que Deus está colocando na sua vida, é para onde os seus olhares estão focados, aonde está fito os seus olhos. Os seus olhos têm que estar fitos no Senhor, no guarda que não dormitará, para os seus pés não vacilarem, em nome de Jesus, amém? Então não existe lugar alto sem um caminho do quê? Do discipulado. Deus torna perfeito o meu caminho, porque Ele é o quê? Fala assim, soberano. Ele é soberano. Enquanto eu viver como vítima na vida, eu estou assinando embaixo que Deus não é soberano. Deus sabe o que faz. Ele tem um plano na sua vida. Não é mais sobre si, é sobre quando. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Para finalizar, você me dá mais 5 minutos, pastor? Pode ser? Amém? Valeu, galera. Obrigado, hein? Vocês estão legais hoje. Em Atos 9, eu gosto muito desse exemplo aqui, porque tem gente que acha que só pastor que é usado por Deus, só o que é conhecido, o pastor famoso, o bispo famoso. Gente, Atos 9, você vê uma experiência de Saulo com Deus. Vocês conhecem a história? Saulo tem um encontro com Deus, amém? E depois de Jesus se manifestar a Saulo, ele orienta a Saulo o que ele tem que fazer. E em 9:6 ele fala o seguinte: mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Quando Deus fala isso, Deus já tinha em mente ou não tinha em mente o que ia fazer e quem ele ia usar? Sim ou não? Tinha. Deus usa alguém conhecido ou desconhecido? Desconhecido.
totalmente anônimo. Verso 10. Ora, havia em Damasco certo discípulo. Fala comigo assim, discípulo. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Escuta essa. Lugar alto é quando eu tenho o meu nome na boca de Deus. E estou na sua lista quando Ele precisa de uma ação na igreja. Pode aplaudir ao Senhor. O seu nome está na boca de Deus. Está assim, na ponta da língua dele assim, ó. Quando Ele precisar de você, Ele fala assim, ó, pum, fala com fulano. Vou levantar o ciclano. Você está pronto para ser o anônimo a ser levantado? Porque a igreja avança como anônimo. Quantos apóstolos famosos existiam naquela época? E Deus chamou um cara que só é conhecido hoje. Eu falo sempre isso. Só é conhecido hoje porque o apóstolo Paulo ficou famoso. Sim ou não? Senão ele nunca ia ser conhecido. Ele era o Ananias, discípulo de quem? Nem eu sei. Não fala a Bíblia de quem que ele era discípulo. Nem dos apóstolos ele era discípulo. Só fala aqui porque ele foi o cara que recebeu o apóstolo Paulo. Ele era menos importante que os outros? Não, mas Deus usou ele, Ananias. Gente, você é tão importante como Ananias. Você pode não vir a ser famoso um dia, não interessa, mas se o seu nome está na boca de Deus, você alcançou o lugar alto. Se o seu nome está na lista do Senhor, você alcançou o lugar alto. E o seu nome está. Você é escolhido, você é amado, você é chamado. E a igreja que avança é essa igreja apaixonada, anônima, que não espera tapinha nas costas, não espera aplauso, não espera reconhecimento, espera ser usado. Para ele basta ter o nome dele na boca de Deus. Isso é o bastante. E essa igreja avança, essa igreja é poderosa, essa igreja glorifica a Deus, essa igreja manifesta o poder de Deus. Ananias representa essa igreja, porque ele era discípulo. Não existe lugar alto sem um caminho do discipulado. Deus é bom demais, gente. Para fechar, sem mentira mesmo, vou fechar. Deus, escuta essa aqui, pelo amor de Deus. Deus usa, escuta essa, pelo amor de Deus. Deus usa discípulos, Ele não usa patentes. Deus usa discípulos, Ele não usa patentes. As patentes, títulos, pastores, apóstolos, bispos, as patentes apenas demonstram um dos 5 ministérios existentes no discípulo para qualquer igreja saudável existir. As patentes existem porque elas apenas demonstram que naquele discípulo existe algum dos 5 ministérios necessários para que a igreja exista e venha a ser saudável, tá? Então Deus usa discípulos, Ele não usa patentes. O problema é que existem pessoas com patentes sem ser discípulos. Esse é o problema da igreja. Pessoas com patentes sem ser discípulos. Mas nunca irá existir um discípulo sem um ministério, sem uma autoridade, mesmo que ele não tenha uma patente. Pode aplaudir o Senhor. Você pode ter um cara com patente sem ser discípulo, mas nunca você vai ter um discípulo sem autoridade, sem poder, sem avanço, mesmo que ele não tenha uma patente, porque ele tem o nome dele na boca de Deus, ele tem um chamado,
Deus o escolheu, Deus o elegeu, Deus o levantou, Deus o autorizou, e não tem nada que o segure, porque a boca de Deus abriu e falou, e vai acontecer, porque já não é mais sobre si, é o quê? É sobre quando, e o quando é hoje, em nome de Jesus. Você recebe? Deus te abençoe. Fica de pé onde você está. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fechar orando com você. Eu quero orar, ministrar, declarar que você é um discípulo, que você é escolhido, que o seu nome está na boca de Deus, que não há lugar alto sem o discipulado, e que você não é vítima do mundo, você não é vítima da circunstância, você está sendo preparado para a vida, preparado para o seu sucesso, preparado para as grandezas que Deus tem para você nessa terra. Você recebe isso? Deus está fortalecendo os seus músculos espirituais, está esticando a sua capacidade estratégica, a sua resistência emocional. Quantos mais golpes você sofre, mais forte você fica, porque Deus tem um plano grandioso na sua vida. Você não só vai ser grandemente usado e vitorioso, mas você vai ser uma inspiração, um exemplo, uma referência, alguém com autoridade para delegar a autoridade. Quando você achar alguém lá na frente com o mesmo problema, com a mesma fragilidade que você passou e ultrapassou, para ministrar, para orar e para profetizar sobre ele, em nome de Jesus. Amém? E vai olhar como salmista, olhar para trás e vai ver: eu não sabia, mas Deus fazia tanto naquele tempo. Enquanto eu achava que eu não era ninguém, eu já era um rei. Eu só não estava na posição. Eu já era um rei, eu já era um guerreiro, eu já tinha tudo que eu precisava. Só não era o tempo. Só não era o tempo. Mas eu já era tudo que eu tinha que ser. Sem promessa para ser, sem ambição de poder, só por amor ao Senhor e com zelo pelas minhas ovelhas, com zelo total pela função que eu tinha naquele momento, naquela hora, com amor total, com toda a excelência que eu te podia dar. Eu fazia o que eu podia com aquilo que eu tinha naquele momento na minha mão, achando pequeno ou pouco, não interessava. Eu dava tudo de mim naquele momento. E hoje eu olho para trás e vejo: naquele tempo eu já era rei, naquele tempo eu já era ungido. Eu só não era o tempo do trono. Você não é vítima, você é escolhido. Você está sendo discipulado, não só pelo teu líder. Teu líder é um dos instrumentos que Deus usa, um dos instrumentos que Deus usa para trabalhar a sua vida. Honre o teu líder, mas também honre as circunstâncias que Deus permite, porque Deus é soberano e Ele trabalha sobre tudo e com todas as coisas para construir em você aquilo que Ele projetou que você venha a ser, em nome de Jesus. Por mais que te custe um tempo ou uma dor temporária, sabe, uma coisa passageira, mas Deus vai te levar para onde Ele quer que você chegue. Os lugares altos que você vai ter que alcançar são seus, está reservado, mas ninguém vai chegar lá. Você pode ver que a armadura de Saul não coube em Davi. O que era de Davi estava reservado. Eu quero orar com você hoje, para que Deus cure isso em você. Se você tem esse vazio ainda, se você tem esse sentimento de que a injustiça imperava, Deus está dizendo para você hoje: eu estou removendo. Você está saindo daqui hoje como um eleito, como um guerreiro, como alguém treinado, como alguém sendo capacitado pelas próprias mãos do soberano, e vai sair por aquela porta com a cabeça erguida, com o peito estufado, com um ar de campeão, porque o seu quando está chegando, e a tua vitória vai glorificar grandemente o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, pela Tua palavra, por esse tempo maravilhoso, pelas celebrações que o Senhor nos permite viver. Eu quero abençoar, Pai, a Tua igreja. Muitos aqui entraram com um sentimento, ainda confessando que o Senhor é soberano, que o Senhor é perfeito, mas ainda imperava de alguma forma dentro deles a injustiça, o vitimismo, a pena de si mesmo. Eu peço que o Senhor use o Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, e com as Tuas mãos venha arrancar esse sentimento de dentro deles. Estabeleça a visão correta, corrija a ótica, corrija o olhar, faça-os olhar para Jerusalém, para que, se alguém está no exílio espiritual babilônico, possa caminhar para Jerusalém, que eles venham ser como as águias, que eles venham ter forças, venham ser renovados, que os pés não venham ser vacilantes, que eles possam ter os olhos fitos na Tua promessa e entender que o Senhor é o nosso maior discipulador, e em todas as coisas, em todo o tempo, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, e em tudo nós iremos glorificar, exaltar e adorar o Teu santo e o Teu poderoso nome. Como aprendemos hoje, não só nos vales, mas também nos montes. Aprendemos a adorar nos vales, mas quando chegar o tempo do trono, também vamos te adorar nos montes, no topo, lá em cima, glorificando e exaltando o Teu santo e o Teu poderoso nome, Pai. Porque não há honra para o homem, não há glória para o homem, todo fruto, toda conquista só pode vir de Ti, porque não há força em nós, não há habilidade em nós suficiente para realizar as grandezas e os impossíveis que o Senhor semeia em nossas vidas. Mas se os nossos olhos podem ver o invisível, Ele já não é invisível, Ele é visível. É só uma questão de tempo, é só uma questão de quando. E essa unção, essa verdade eu ministro sobre o Teu povo, e proíbo toda ave de rapina, toda palavra do inferno de vir a roubar essa revelação da Tua igreja. Que eles venham a defender essa pérola no coração deles, e que todos os passos, todas as conquistas, todas as vitórias venham ser um instrumento de glória e de projeção do Teu santo e do Teu poderoso nome. É o que eu profetizo, ministro e ponho sobre essa autoridade, em nome de Jesus. Que eles venham ser muitos Ananias, com o nome deles nos Teus lábios, prontos para serem escalados e chamados quando o Senhor precisar, para a ação e para o avanço da Tua igreja. É que eu ministro e declaro no nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz amém, e dê um aplauso, glorifique, exalte e adore ao Senhor em nome de Jesus.